Olá, continuamos a nossa reflexão sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus, chegamos no capítulo 16. E no trecho que vai entre os versos 5 a 12, nós vamos encontrar uma riqueza no ensinamento de Jesus que consideramos melhor fazer a abordagem em 3 vídeos diferentes, para que a gente possa aproveitar a profundidade desse ensinamento. No vídeo anterior, a gente fez uma abordagem, nesse vídeo a gente vai fazer uma outra abordagem e creio que seremos igualmente abençoados com essa reflexão. Jesus está nesse tempo indo com os seus discípulos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele vai ensinar sobre o reino e ele vai também abençoar as pessoas que vêm até ele. Então ele cura os enfermos, ele dá solução para os problemas, ele traz esperança, ele traz alegria, ele traz alento para aquelas pessoas. É uma viagem assim que ele vai fazendo de cidade em cidade, que a gente pode chamar de evangelística, de missionária, e onde ele chega, multidões vão ouvi-lo e buscar nele ser abençoado. E num trajeto entre uma cidade e outra, os discípulos percebem que eles esqueceram de levar pão. E no texto a gente consegue compreender que isso incomoda muito os discípulos, de maneira que eles ficam discorrendo sobre esse tema. E Jesus traz um outro assunto ali para a conversa, no âmbito espiritual, sobre algo que eles tinham acabado de vivenciar, mas eles estão tão focados no problema de ter esquecido de levar o pão. O texto não disse se o pão era para consumo deles mesmos ou para uma outra finalidade, mas eles estão tão incomodados com o fato de terem esquecido de levar o pão, que eles não percebem que Jesus está falando de algo espiritual. Então Jesus vai chamar a atenção deles de uma maneira que me fez refletir bastante. Jesus diz assim para eles: vocês não lembram que a gente já viveu 2 vezes a multiplicação dos pães e a gente alimentou, né, um grupo grande de pessoas e ainda sobraram 2 cestos de pães, vários cestos de pães, na verdade. Por que vocês estão aí falando sobre o fato de ter esquecido? A gente já viveu essa situação e ela já foi resolvida. Então, me chama a atenção o fato de Jesus chamar a atenção deles da seguinte forma: vocês não lembram que a gente já viveu? Sabe, a gente que tem uma jornada com Deus, desde o momento que a gente conhece Jesus e conhece o Senhor e se aproxima e passa a viver uma jornada com o Senhor, a gente vai vivendo experiências, a gente vai ao longo do nosso dia a dia vivendo experiências com o Senhor. E é necessário que nos momentos em que a gente enfrenta uma dificuldade ou que a gente enfrenta um desafio, a gente lembre, né, daquilo que o Senhor já fez por nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então aquele que fez a primeira multiplicação dos pães, ele também fez a segunda e ele também fará muitas outras, né? E como não fará demais outras situações, ele não há de resolver. Então, lembrar do que a gente já viveu com o Senhor, lembrar dos feitos do nosso Deus é fundamental para nos trazer paz, para nos trazer calmaria, para nos trazer esperança, para trazer alento para o nosso coração. Porque os discípulos, eles estavam numa jornada que não deveria ser uma jornada muito simples, onde eles estavam chegando, vinha logo uma multidão, e eles esqueceram de levar o pão. E aquilo incomodou eles a ponto de, quando Jesus traz um assunto de cunho espiritual, eles não conseguem conectar, porque eles estavam presos nessa questão mentalmente de ter esquecido o pão. E sabe, a gente vai enfrentar ao longo da nossa vida muitas vezes problemas, situações que vão nos desafiar, e a gente precisa estar sempre conectado. O Senhor é o mesmo. Aquele que nos ajudou ontem nos ajudará hoje. Aquele que fez por nós ontem fará hoje. Então, sempre que nós estivermos em circunstâncias adversas, que a gente possa trazer para a nossa memória, trazer para o nosso coração os feitos do Senhor.
também os feitos registrados na palavra dele, não é? O profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, no momento em que o povo está passando por uma grande situação de dificuldade, Jeremias ele se posiciona assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E em seguida, ele começa a relatar sobre a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a fidelidade, o cuidado. Então, Jeremias, ele toma uma posição num momento difícil. Eu vou pensar, não nas consequências ruins que esse momento pode trazer para a minha vida, mas eu vou lembrar do que pode me dar esperança. E o que poderia dar esperança a Jeremias, e é o que pode nos dar esperança, é lembrar de que temos um Deus, temos um Pai, que temos o Senhor Jesus, que é Emanuel, Deus conosco. E essa importância de manter na nossa memória os feitos do Senhor é colocado por Deus para o povo de Israel quando ele sai do Egito de um tempo muito longo de cativeiro, e quando eles saem do Egito, o Senhor fala para o povo de Israel: todos os anos, nessa data, nesse mês, vocês vão comer a Páscoa, vocês vão fazer um memorial para lembrar que um dia o povo, a nação, esteve passando por um momento de muita dificuldade, mas o Senhor os tirou de lá, o Senhor reverteu aquele quadro. Então, todos os anos, nesse mês, nesse dia, vocês vão fazer dessa forma, vão comer esses alimentos desta forma como um memorial. E para quando os filhos de vocês perguntarem, os descendentes, vocês vão contar para eles essa bênção que o povo vivenciou. E a gente vai ver Jesus, pouco antes dele ser julgado e crucificado, a gente vai ver Jesus também estabelecendo um memorial. Na última ceia com os discípulos, ele fala assim: fazer isto em memória de mim. E aí Paulo vai acrescentar, né? Porque todas as vezes que fizermos assim, né, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, quando ele estabelece aquela ceia, quando ele estabelece aquele memorial, ele diz: tomai e comer, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Tomai e beber, este é o meu sangue que é derramado para a remissão de pecados. Fazer isto em memória de mim. Então, quando a gente chega à mesa do Senhor e participa, a gente está lembrando que Ele doou voluntariamente a sua vida para nos resgatar, para nos redimir, né? E que Deus, que nos deu o seu Filho, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Ele estará conosco, Ele caminhará conosco. Não estaremos isentos de viver momentos de dificuldade, de viver momentos de tensão, momentos difíceis. Mas, como diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então, saber que nós temos em nossa caminhada, em nossa jornada, o Senhor, Jesus, o Espírito Santo, é saber que não estamos sós e que nós podemos sim passar por todas as dificuldades e sairmos vitoriosos. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, várias vezes a gente vai encontrar o registro de Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos um. E como deveria ser bom para o coração de Jesus lembrar, através desta afirmação: eu e o Pai somos um, estamos numa mesma unidade. E ele diz que assim como ele é um com o Pai, nós também seremos um com ele e com o Pai. Então, que nós possamos guardar para nós essa fala de Jesus. Vocês não lembram? Certamente, quando nós deixamos o medo, a preocupação, a ansiedade tomar conta do nosso coração, da nossa mente, né? Se Jesus estivesse fisicamente ao nosso lado, ele diria: você não lembra, Rose, que a gente já viveu essa situação e que já foi resolvido? Então, que nós possamos lembrar, não só nos momentos difíceis, sabe? Mas que nós possamos lembrar no nosso dia a dia dos grandes feitos do Senhor,
uma das finalidades de nós termos o registro bíblico das experiências que pessoas, homens e mulheres e a própria nação viveu com o Senhor, é para que chegue até nós esse conhecimento e traga para a nossa vida a bênção. Então, quando nós entendemos a jornada de Davi, a jornada de Moisés, a jornada de fé de Abraão, Pedro, Paulo e tantos outros, Josué, Gideão, por que foi feito esse registro? Para que traga para nós esperança. Então, que a gente possa buscar na palavra de Deus, sabe, todos os dias, esta base que vai consolidando a nossa fé, consolidando a nossa confiança, que a gente lembre dos feitos do Senhor, não só nos momentos de dificuldades. É essencial que a gente lembre nos momentos de dificuldade para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha alento, mas que a gente possa lembrar também no nosso dia a dia. Por isso a importância de nós estarmos lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, para que ela nos traga, nos momentos de dificuldade, ela nos traga alento e no nosso dia a dia ela nos traga convicção, ela nos traga confiança do nosso Pai. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.